Que bom ter você conosco de novo, em mais um estudo. Ficamos felizes em saber que você está conectado, está participando do nosso estudo. Em mais uma semana, gostaríamos de colocar um tema interessante diante de você e que esse tema possa lhe chamar a atenção. O tema dessa semana ele é bem propício e nos leva muito a refletir, porque ele apresenta como título Lidando com passagens difíceis, lidando com passagens bíblicas difíceis. Ora, se na escola nós encontramos provas difíceis de resolver, se no trabalho nós encontramos situações e atividades complexas, difíceis de ser tratadas, por que na Bíblia nós não encontraríamos passagens difíceis? Vejam bem, passagens difíceis, não impossíveis de ser interpretadas, de ser compreendidas. E o verso principal que abre o nosso estudo está lá no segundo livro de Pedro, segunda epístola dele, que diz assim, não vou ler na íntegra, vou ler apenas algumas partes que realmente despontam aí pro nosso interesse de estudo, que fala referente a Paulo. Tem vários livros no Novo Testamento, Pedro falando referente a Paulo, como Paulo expressava as suas ideias. Então, em determinado momento ele diz lá, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, não impossíveis de entender. E depois o verso segue, expondo também que determinadas pessoas com interesses contrários à boa interpretação acabam deturpando, acabam se valendo de forma indevida do assunto e distorcendo completamente. Já que não existe o entendimento, vamos distorcer. Infelizmente existem pessoas que utilizam esse caminho. Como lidar com as passagens bíblicas difíceis? Muitas vezes pode bater o pânico, o desespero, a angústia por não ter uma interpretação direta naquele momento. Mas Deus é tão bom que Ele coloca em cada parte das Escrituras, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um grande quebra-cabeça, talvez, para decodificarmos uma determinada passagem bíblica. Mas o interessante é que quando nos empenhamos, quando nos dedicamos para que aquele significado ele venha, Deus nos conduz de forma brilhante neste objetivo. Fazendo uma pesquisa e tentando verificar alguns versos que nas Escrituras seriam de difícil interpretação, difícil de entender, nós encontramos algumas passagens. Dentre elas, Mateus, lá no capítulo 16, verso 18 e verso 19, isso aqui, claro, foi obtido com base no contexto mais popular do que as pessoas têm dificuldade de entender, passagens talvez conhecidas, mas que as pessoas têm dificuldade de entender o real significado. Lembrando sempre que o significado ele deve ser conectado com o contexto no qual se encontra uma determinada passagem.
Então, só para demonstrando essa passagem lá de Mateus, capítulo 16, verso 18 e 19, por exemplo, o verso 18 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui Jesus conversando com Pedro, dizendo que sobre esta pedra, e aí inicia a confusão de entendimento. Que pedra é esta? Qual é esta pedra sobre a qual é edificada a igreja de Deus? Ora, nós não podemos esquecer que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra, ele é o fundamento do cristianismo, logo, ele é o fundamento da igreja. Então, se nós tivermos essa referência, essa base, nós sabemos, né, que esse não é um verso tão difícil de ser entendido. Vamos agora para a sequência desse verso, o verso 19 de Mateus, capítulo 16, que diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, observamos que essa sequência de atribuições, de responsabilidades, a qual é dirigida a Pedro, Pedro recebeu a credibilidade de Jesus. Mas Jesus, ele é o fundamento, ele é o princípio, ele é o ponto estrutural da igreja. Resumindo, aquilo que o ser humano utilizar, sempre que o ser humano utilizar positivamente a palavra de Deus, ele está ligando, fazendo uma conexão com os céus. Quando nós utilizamos indevidamente a palavra de Deus, nós estamos distanciando a pessoa do céu. Quando falamos em possíveis razões para aparentes contradições, em primeiro lugar, não podemos nos esquecer de quem é o autor das Escrituras. Qual é a fonte de inspiração das Escrituras? Ou seja, nada mais, nada menos do que o próprio Deus, o Deus criador de tudo que existe. Ou seja, a partir do momento que nós temos a identidade do autor, nós sabemos quais são as suas prerrogativas, nós não deveríamos partir de suposições referentes a aparentes contradições. Um outro ponto importante também é que a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus e escrita por seres humanos. Seres humanos como nós, falhos, propensos ao erro, ao equívoco, mas nas Escrituras inspirados por Deus. Obviamente que toda pessoa que quiser procurar detalhadamente algum problema de transcrição, uma palavra que não foi traduzida adequadamente em relação aos originais, é claro que isso pode acontecer, mas isso não compromete a estrutura fundamental das Escrituras. Isso não compromete a linha de fundamentação da Bíblia. Isso não compromete todo o plano de salvação contido na Bíblia. Então, esse é um fundamento que a gente tem que ter bem claro em nossas mentes quando é levantada a questão referente às contradições, supostas contradições, aparentes contradições constantes nas Escrituras. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, lá no verso 15, nós encontramos o seguinte texto: Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ora, se nós defendemos a palavra de Deus, se nós confiamos na palavra de Deus, se Deus, mediante a sua autoridade, escreveu este livro tão fantástico, por que nós nos envergonharíamos?
porque geraria em nós algum constrangimento. E outra coisa que é mencionada no verso, o manejar. Não é necessário que você decore as escrituras, que você tente saber tudo de ponta a ponta. O que Deus quer, o que Deus espera de você é que você domine o conteúdo no sentido estrutural, que você saiba como as coisas começaram, o que aconteceu ao longo da cronologia bíblica, os principais fatos, o que significa o sacrifício de Jesus, o que significava os sacrifícios no Antigo Testamento, o que significa o plano da salvação contido em todas as Escrituras. Nos mais diversos livros nós encontramos indicações proféticas relacionadas a Jesus e o que significa a salvação em Cristo. O que significa o futuro, o nosso futuro como humanidade, o nosso futuro individual. Isso é saber manejar a Bíblia. Não é você decorar longas passagens. Se você tem essa capacidade, fantástico, ótimo. Mas não é isso que Deus espera. Ninguém vai chegar ao céu. Imagina você entrando nos portais celestiais e sendo interrogado. Você conhece a passagem? Me recite todos os versos bíblicos contidos no capítulo 4 de Mateus. Recita para mim o Salmo 119. Isso não vai ser exigido. O manejar bem a palavra de Deus não é nesse sentido. É conhecermos a estrutura de sua palavra. A abordagem sincera e cuidadosa. Realmente, quando manuseamos a Bíblia, quando fazemos a leitura da Bíblia, para nós mesmos ou para outras pessoas, o cuidado ao expor uma determinada passagem, a percepção que tem que se ter de um determinado texto, deve ser feito assim de maneira sincera, de maneira cuidadosa. E eu gostaria de te convidar a ler comigo uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 2, verso 7. Provérbios, com suas passagens muito sólidas, que realmente nos fazem refletir acerca da fidelidade da palavra de Deus. Preste atenção, Provérbios 2, verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ou seja, Deus valoriza o coração sincero, tanto daquele que ensina a palavra de Deus, como daquele que está disposto a aprender a palavra de Deus. As Escrituras, alguns ironizam, aqueles que as consideram como fábula, alegam que é uma sabedoria vazia. Mas, quando realmente folheamos as páginas das Escrituras, nós não temos dúvida nenhuma que ali está contida a verdadeira sabedoria, a autêntica sabedoria. Ela leva a todos os segmentos do conhecimento humano. Ela é capaz de ampliar conceitos, de alargar os horizontes do entendimento e de além de te enriquecer para a vida neste mundo, ela te direciona para os braços de Deus. Somente quando somos sinceros é que a gente consegue enfrentar as dificuldades de maneira adequada. A sinceridade conduz à vitória. Se tomarmos como exemplo a própria atitude de Jesus diante das situações que teve
Ele jamais ocultou as verdades que as Escrituras demonstravam. Ele sempre foi sincero, autêntico, fundamentando sempre os seus atos, os seus princípios, mesmo que causasse impacto para aqueles que cercavam ele sempre se baseava nas Escrituras, de maneira muito, muito sincera. E é claro, nós temos que ser sinceros da mesma forma, por exemplo, quando não encontramos uma determinada explicação dentro de uma passagem. Nem sempre a explicação e o entendimento ele vem de forma instantânea. Atualmente, no mundo que a gente está, nós gostamos das coisas instantâneas. As mensagens que nós mandamos são instantâneas. As transações bancárias que nós fazemos são instantâneas. As comidas, os alimentos que nós preparamos, assim como alguns tipos de macarrões, são instantâneos. A pipoca de micro-ondas, por exemplo, ela é praticamente instantânea, em pouquinhos minutos ela está pronta. Então nós nos acostumamos com aquilo que é instantâneo, aquilo que é imediato. Mas para a gente ter algumas respostas das Escrituras, nós temos que ter esta paciência, ter essa perseverança, ter esse cuidado em sermos sinceros com os outros e com nós mesmos. Quando nós abordamos sinceridade na questão de ler, de interpretar, de traduzir, de expor o que a Bíblia coloca, nós temos que ser sinceros e partilhar isso. Nós temos que expor de maneira clara que a Bíblia não traz a resposta para todas as coisas. Deus não nos revelou todas as coisas, mas o mais importante é que Deus revelou tudo aquilo que é necessário para vivermos aqui neste mundo e para obtermos a salvação através de Jesus Cristo, para obtermos a eternidade. Para isso, as Escrituras colocam todas as etapas, todos os fundamentos, de forma muito didática, de forma muito clara. E para aqueles que têm alguma dúvida de que a Bíblia realmente expõe aquilo que é necessário, a Bíblia não coloca todas as revelações. Deus é muito claro lá na passagem magnífica em Deuteronômio 29, que nós vamos ler agora, preste atenção. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nesta passagem aqui nós temos a evidência de que existem coisas encobertas? Sim, evidentemente existem. Mas nós temos que nos preocupar com as coisas encobertas ou com as reveladas? O verso aqui é claro. Porém, as reveladas nos pertencem. Aquilo que está encoberto pertence a Deus. Aquilo que está revelado pertence a nós. E se foi revelado para nós, nós temos uma responsabilidade de passar de geração para geração este conhecimento, esta revelação. E se percebermos e analisarmos o contexto histórico, é justamente isso. As Escrituras estão passando de geração em geração. Por mais que se tente apagar os efeitos da Bíblia ao longo dos tempos, não é possível. O homem não consegue destruir essa herança que Deus deixou para nós. Então, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós, os nossos filhos
e as próximas gerações. Como é bom saber que podemos contar com outras pessoas para nos auxiliar na explanação desse estudo. Mais uma vez nessa semana nós teremos a participação do Jorge Coelho, que nos auxiliou na semana anterior, vai nos passar os seus conhecimentos acerca de 3 temas. Quais são esses temas que o Jorge vai abordar para nós? Ele vai abordar para nós o tema referente à abordagem humilde. Por que é necessário ter humildade quando lemos a Bíblia, quando interpretamos e quando falamos das coisas de Deus? Também será exposto pelo Jorge o tema determinação e paciência. Por que o ser humano tem que usar determinação e também ter o atributo da paciência? Isso é necessário em vários aspectos da vida, mas por que quando nos aproximamos da palavra de Deus, esses 2 pontos também são importantes? Outro tema, ele menciona abordagem bíblica e com espírito de oração. Por que a oração ela é fundamental quando meditamos na palavra de Deus? Então, neste momento, tudo com você, Jorge. Seja bem-vindo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estar com você para estudar a lição da Escola Sabatina. Temos hoje um tema nessa semana muito especial, que é como tratar dos temas difíceis da Bíblia. E nesse dia de terça-feira nós vamos fazer uma abordagem sobre o tema humildade. Como fazer uma abordagem humilde? Eu digo para vocês o seguinte: sempre que eu me proponho a estudar a Bíblia, eu me coloco na seguinte condição: se Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador do universo e mantenedor de todas as coisas, e nos dá um livro, nos dá um presente, um livro que tem a sua vontade inspirada aos seus profetas, eu não posso ter outra atitude para entender estudar esse livro que não seja um espírito humilde. E lá em 2 Crônicas 7,14, Deus fala dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei a sua prece. Então, a humildade não é apenas para que a gente decida que a gente errou, não é apenas para dizer para as pessoas que eu fiz errado, que eu reconheço meu erro. Isso é importante também, mas no contexto bíblico, quando nós vamos estudar, nós precisamos ter em mente de que estudar a Bíblia, nós precisamos ter um espírito humilde, nos esvaziarmos de todo e qualquer tipo de orgulho, tanto orgulho como a soberba, mas deixar que o Espírito Santo nos guie e vai nos dirigindo ao tema que nós precisamos saber. Aqui na lição, bem lá no fim da parte de terça-feira, diz assim: precisamos humilhar nosso coração e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Essa frase é de Ellen White. Então veja, na parte de quarta-feira, se ela diz que nós precisamos ter um coração humilde, quarta-feira nós precisamos, para entender os temas mais difíceis da Bíblia, ter determinação, paciência. E olha, poucos têm determinação e paciência quando estudam a Bíblia. Qual a primeira atitude das pessoas? Não sei, esse tema está difícil, não consigo resolver, não consigo entender, abandono a Bíblia. Já dei alguns estudos bíblicos, e quando chega na parte de estudar Apocalipse, ou Daniel, que tem os símbolos, os animais, as pessoas, não, isso aí eu não consigo entender. Mas se as pessoas tivessem um pouquinho de paciência, de oração, de se submeter à vontade do Espírito Santo, de deixar com que o Espírito Santo nos guie, afinal foi o Espírito Santo que inspirou os seus profetas para escrever esse livro. E veja que coisa que às vezes a gente esquece quando nós estamos estudando a Bíblia com determinação e paciência. O autor do livro, o autor da Bíblia está do nosso lado ali, ajudando a nós entendermos a cada passagem que nós estamos ali aprendendo. E a lição nos remete, por exemplo, lá para Apocalipse 14:12, que diz que aqui está o quê?
a paciência dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Paciência, me parece, né, que é uma qualidade que todo cristão deveria ter. É uma forma de que estudar a Bíblia mostra que nós precisamos ser pacientes e determinados, porque nesse ponto, para nós entendermos qual é a vontade de Deus, qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus, nós precisamos ser persistentes. Às vezes, as pessoas esquecem que um tema no qual nós estamos estudando, às vezes ele se parece difícil. O que nós precisamos fazer às vezes? Quem sabe dar um tempinho, quem sabe respirar um pouco, estudar, tomar uma água, retornar ao tema, buscar em outras versões da Bíblia, espírito de profecia. Nós vamos, quando nós temos um espírito humilde, um coração disposto a aprender de Cristo, determinado e paciente, Deus conduz os nossos passos a fim de que entendamos qualquer assunto da Bíblia. Não importa se ele é difícil, se ele é complicado. Nós, a semana passada, estudamos um pouco de Daniel, algumas das previsões ali, das profecias, aliás, sobre o método historicista, princípio dia-ano. Mas se nós estudarmos esse tipo de coisa, sem oração, sem humilhar o coração, sem deixar que... não desistirmos no primeiro entrave que nós encontrarmos, Deus vai nos conduzir àquilo que nós precisamos saber. Chegamos na quinta-feira, 18 de junho. Nós vamos fazer uma abordagem bíblica com um espírito de oração. Eu gostaria que vocês me permitissem, irmão, minha irmã, no livro Caminho a Cristo, no capítulo 11, tem um parágrafo que fala sobre a oração, e diz assim: a oração é abrir do coração a Deus como a um amigo, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Quando nós encontramos dificuldades na Bíblia, você pode ter a certeza que você vai resolver as dificuldades da Bíblia encontrando na própria Bíblia. Então, como é que nós precisamos abrir, antes de abrirmos a Bíblia? Um espírito de oração, esvaziando o nosso eu, tirando o nosso egoísmo, colocando à disposição do Espírito Santo. Oração, ela não, como diz aqui a serva do Senhor, ela não nos faz Deus descer até nós, mas ela nos eleva até Deus. Então Deus abre a nossa mente para aquilo que nós estamos estudando e que às vezes parece ser difícil, às vezes parece ser complicado, mas veja que maravilha que a lição mesmo está nos dando aqui a solução. A solução está na própria Bíblia. E aí em Atos 17, 15, Atos 8, 35, o apóstolo Paulo, ele mostra que quando nós estudamos a palavra de Deus com oração, Deus abre as possibilidades maiores e vai fundo naquilo que nós às vezes nem imaginávamos que nós íamos entender. O texto bíblico, ele é claro, ele foi feito para que o ser humano pudesse entender, mas nós precisamos, em todas as situações, principalmente quando abrimos a palavra de Deus, termos um espírito de oração. Ellen White também é uma frase dela que diz que a oração é a respiração da alma. E se nós precisamos orar para todos os assuntos, todas as aberturas da nossa vida, imaginem para abrir a palavra de Deus, para termos comunhão com o Senhor, Criador e Mantenedor do Universo. Que nós tenhamos sempre um espírito de oração, um espírito onde nós possamos buscar em Deus sabedoria, para entendermos qual é a sua santa e boa e agradável vontade. Que Deus sempre nos abençoe e que nós tenhamos esse espírito de oração sempre em nossa vida. E eu gostaria de encerrar a minha participação lendo aqui na Bíblia, Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas cobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Não se preocupe se você não encontrar alguma coisa que está na sua cabeça que não está na Bíblia, porque a Bíblia diz, aquelas coisas que são reveladas foram reveladas para que nós possamos entender isso, e as coisas encobertas são para Deus. Então entenda isso, estude a sua Bíblia com paciência, com determinação, com humildade no coração, e Deus vai te abençoar.
Muito obrigado e que Deus o abençoe para sempre. Amém. Ótimo, Jorge. Muito obrigado. Realmente, com essa explicação que foi precisa, foi pontual, conseguimos ampliar aí os nossos conhecimentos em torno desses 3 temas bem importantes. Encaminhando o fechamento do nosso estudo e conduzindo para um raciocínio final, é claro que é indispensável mencionar que a Bíblia tem mistérios, muitos mistérios, mas isso deve servir de estímulo para que venhamos a nos concentrar cada vez mais em determinados contextos, olhando um pouquinho ali, um pouquinho lá, página vai, página vem, para, mediante a influência do Espírito de Deus, conseguirmos um bom entendimento. E para aqueles que se opõem às Escrituras, aqueles que se colocam como adversários dos textos bíblicos, nós temos uma passagem que nos fortifica e que é indispensável que venhamos a compartilhar. Nesse momento, acompanhe comigo o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Deuteronômio 31, verso 6 diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que promessa fantástica! Dentro do contexto que nós estamos aqui, Moisés está se despedindo do povo, está passando uma mensagem para que o povo permaneça confiante nas promessas de Deus, e as Escrituras são justamente nesse sentido. Elas foram criadas para nos manter firmes nas promessas de Deus. Portanto, assim como Moisés falou, que devemos nos esforçar, nos animar, não ter medo diante das dificuldades de interpretação, diante de eventuais opositores. Nós temos a companhia de quem? O próprio verso diz: porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Ele não te deixará, Ele não vai te desamparar. Imagina só, que coisa fantástica. Um livro constituído por inúmeros autores, em contextos, épocas, condições, das mais diferentes possíveis. Tudo se encaixando perfeitamente. Você ainda acha que isso é obra do acaso? Com certeza não. O convite que eu faço para você é que continue se esforçando. Não dê vazão, não dê ouvidos a opiniões contrárias que tentem te distanciar da tua conexão com a Bíblia. Conectado com a Bíblia, conectado com o céu. Desconectado da Bíblia, desconectado do céu. Pense com carinho nisso. Tudo de bom para você. Querido amado Deus que estás no céu, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente, Pai, por mais uma escola sabatina. Esse tema que nos mostra que não é difícil estudar a Bíblia. Há textos difíceis, mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir entender, Senhor, e repassar para as outras pessoas. Queremos, Pai, te pedir uma bênção especial a todas as famílias da nossa igreja, Senhor, que Tu esteja com elas e que também, Senhor, o Espírito Santo toque em todos aqueles pais, familiares nossos que ainda não aceitaram a Tua palavra.
Também pedimos pelos jovens, aqueles que se afastaram dos teus caminhos, que eles, Senhor, retornem à tua casa, que teu Santo Espírito toque no coração de tantos jovens. Também te pedimos que tu possa nos orientar e nos ajudar de alguma forma, Pai, para levar a mensagem tua àquelas pessoas que ainda não te conhecem. Se faça presente conosco nesse sábado, é o que te pedimos por Jesus. Amém.